Miss Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar do 8º episódio da segunda temporada de The Boys, que chegou ao seu fim. Quem imaginaria, né, quando a gente soube que The Boys seria semanal, que a temporada ia terminar tão rápido. A gente passou aqui semanalmente comentando todos os episódios e por isso nesse vídeo a gente vai comentar o 8º e último com todos os detalhes que vocês gostam e claro, com spoilers. Mas antes, ó, não esquece de se inscrever aí no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes aqui para vocês. Esse episódio trouxe grandes revelações e também possibilidades de como a série pode ser trabalhada no futuro, principalmente com toda a relação aí da Vogue ser destruída, que é o objetivo desde a primeira temporada e cada vez mais ela tem se enfraquecido, tanto que a gente vê aí uma utilização do composto V que seria algo abrangente para a população, mesmo que depois eles voltem atrás, mas que vai ser um trabalho de literalmente arrancar os cabelos. A Ashley veio aí com esse problema de estresse, né, que ela começou a arrancar o cabelo dela meio que sem perceber, e assim, tava falado que algo ia acontecer com ela. É bem capaz dessa mulher ter um treco na terceira temporada, principalmente depois da crescente dos eventos que aconteceu nessa segunda temporada. Foi bastante interessante finalmente o grupo dos The Boys ter ali o contato com a Becca como se ela fosse uma celebridade, sempre comentada ali. Foi muito engraçada a reação deles, não tão engraçado quanto a briga entre as mulheres, foi sensacional. Os meninos vendo ali, tipo, elas estão se virando, mas principalmente depois de tudo que a gente acompanhou aí nessa temporada, ter meio que essa vingança refletida nessas mulheres, que me pareceu bem uma cena lá Tarantino, a prova de morte, tirando o fato que a gente tinha ali uma mulher, mas tudo bem, porque ela era uma nazista. Mas uma coisa que eu não posso deixar de comentar sobre essa cena foi o momento em que a Stormfront quebrou o pescoço da Kimiko e ela não morreu porque ela tem a regeneração. A gente já tinha visto isso anteriormente aí em The Boys, mas também levanta um questionamento, né, sobre ela de repente ser imortal, porque a gente sabe que ela não é tão forte quanto a Stormfront ou até mesmo o Homelander, mas ao mesmo tempo ela é meio invencível, né? Imagina aí uma disputa futura entre ela e a Cindy, como que seria essa regeneração da Kimiko? A gente sabe que The Boys sempre traz uma crítica com a realidade e eu não posso deixar de comentar esse início de episódio que vem com um treinamento do Homelander em caso de um super terrorista aparecer ali na escola, e detalhe que ele finalmente conseguiu fazer o super terrorista acontecer, até porque inicialmente o governo tinha autorizado que as pessoas usassem o composto V para se sentirem salvos, para salvar os americanos desses super terroristas ou em situações ali de perigo. Só que isso faz um excelente paralelo com o porte de armas nos Estados Unidos. Tanto que ali na apresentação do Homelander para as escolas, a gente até vê um take que tem um foco bem grande ali na arma, que é basicamente aí uma grande crítica de você criar o problema e também a solução, né? Quem dirá que só os cidadãos de bem iriam usar esse composto V? Mas tendo em vista disso, a gente tem aí a resposta para a grande pergunta: por que que o Edgar conseguia ser o CEO da Vogue, tendo ali alguém como a Stormfront, que é muito mais simples, né? É simplesmente business, que é algo que ele não estava se preocupando agora ali, e sem falar que a Stormfront ela era um ótimo recurso para deixar as pessoas bravas. Então toda aquela questão de comunicar com uma grande massa, de ser a representação que o Homelander ali estava um pouquinho enciumado e depois ele começou a ter essa representação conjunta, acabou sendo justamente para manipular a população através das mídias sociais dela. E foi sensacional que esse exposed se deu justamente por causa do A-Train, com um pouquinho ali de uma manipulação da igreja, já vamos falar da igreja, mas por todo o contexto do background do racismo, do nazismo, é muito interessante que ele tenha sido o grande catalisador desse exposed. E também é interessante o fato disso ter acontecido ali a partir da internet, que era algo que a Stormfront já utilizava, inclusive para manipular as pessoas, então foi algo que meio que se voltou ali contra ela. Mas também é interessante toda essa sequência de violência que a Stormfront sofreu, tanto ali com as mulheres batendo nela e depois no momento que ela encontra a Becca, ela levando a facada no olho. Foi bastante explícito a lá The Boys, mas eu vou ter que comentar que eu não gostei tanto assim que foi o Ryan quem matou a Stormfront. Eu acho natural sim que tenha acontecido, porque afinal ele não sabe ainda controlar os poderes e o episódio já vinha com
construindo o fato dele utilizar os poderes dele e como que ele utilizaria. A gente já tem aí que a raiva funciona, como o próprio Homelander tinha falado. A gente já tinha visto antes também um momento que o Homelander se exaltou ali com a Becca, ele também brilhou os olhos. Então com a raiva vem os poderes. Eu acho que tem muito a ser trabalhado no psicológico do Ryan, porque ele tem todo o trauma de ter matado a própria mãe, até mesmo Stormfront, porque com toda a maldade ele tava ali querendo proteger a mãe dele, mas não necessariamente ele queria matar. Mas também o fato disso ter acontecido deixa um levantamento dele ser mais forte que o próprio Homelander. Será que de repente o fato dele ter nascido já um super e não ter utilizado o composto V, como foi o Homelander, como foi os outros supers, faz com que ele tenha talvez um poder mais concentrado? Porque até então a gente viu que o Homelander ele não tinha essa possibilidade de machucar de fato o Stormfront, tanto que o relacionamento deles era todo construído à base nessa brutalidade aí entre eles. Então é uma coisa para ficar realmente de olho. E como eu falei, né, o Homelander ele passou a ter essa imagem conjunta com ela, e é lógico que se cai um, provavelmente cai os dois. O Homelander por pouco ali também não tem um exposed. Inclusive é interessante que mais uma vez The Boys conseguindo ser bastante consistente e atual nas questões que ele levanta, até porque o Homelander poderia ter ali o exposed dele também se a Maeve quisesse. Eu acredito que essa ameaça que ela finalmente utilizou, aquele vídeo do avião para segurar a onda dele, ainda é algo que pode retornar aí na terceira temporada, que já foi confirmada pela Amazon. Também é interessante a personalidade que pode ser explorada ali no Homelander, porque nessa mesma a gente já tinha visto uma construção de uma nova personalidade e muito imposta ali na violência. A gente já tinha tido aquela cena que ele matava a multidão, e aqui nesse episódio a gente teve algo bastante similar quando ele mata toda a equipe de segurança, e agora ele sozinho provavelmente ele pode fazer mais coisas assim, o que é meio complicado, porque já que tem aquele vídeo ali da Maeve, seria mais uma prova ali contra ele, que provavelmente em algum momento alguém vai ver que ele tem feito essas maldades gratuitas. E não vai ter Vogue que consiga apaziguar toda essa questão da imagem dele. Mas acaba que no final das contas, o Homelander ele consegue apaziguar as coisas e ele volta ali com a liderança do grupo. Apesar de eu achar que possivelmente a Stormfront ela pode ser reformulada, principalmente porque a atriz ela fez muito sucesso aí com a personagem dela. De repente voltar uma Stormfront cibernética aí, a gente pode discutir num vídeo de projeções. Por que não de repente ela ser reutilizada? Então eu fico curiosa se eles vão manter ali o final dos quadrinhos, que de fato o Stormfront morre, ou se eles vão reutilizar ela de alguma forma aí pra trama da série ou pra terceira temporada, que já tá confirmada. A gente via que tanto a Stormfront quanto o Homelander, eles estavam ali muito interessados no Ryan. O Homelander, ele tem mais um aspecto do paralelo que eu já tinha comentado aqui, da infância dele ter sido parecida com a do filho. Apesar dele ter a mãe ali presente, a gente vê que ele socialmente não sabe interagir ainda. Ele teve aquela fobia quando começou a vir muita gente. E agora, com a perda da Stormfront, o Homelander, ele meio que tá sozinho, e a única coisa que ele tem é o Ryan, que acabou escolhendo ali o Butcher, que acabou indo para Mallory. É interessante a gente observar isso, porque quando a gente é levado para o final dessa temporada, a gente tem a grande revelação que a grande explodidora de cabeças era a congressista, a Newman. Ninguém falou dessa possibilidade, eu acompanhei os comentários dos vídeos, teve muita gente que achava que estava relacionada ali com a Fresca, eu falei que poderia ser a Cindy, outras pessoas também acreditavam que podia ser a Cindy, mas é interessante porque, como eu venho falando também nos vídeos, a gente tem essa relação dos três poderes, que é a igreja, a política e as grandes empresas. Então é muito interessante que ela tenha matado o cara da igreja. Eu não sei se eles podem se utilizar disso, porque toda a relação ali da Fresca teve muito foco nessa temporada e fica em aberto. Então com certeza eles vão explorar mais ainda a Fresca aí na terceira temporada e por que ela é tão ruim. E falando na Vogue, eu fico brincando, né, falando que tá quase o Quarteto Fantástico, mas na realidade cada vez mais a gente tem menos supers, né, porque a gente vê aí que o Black Noir ele tá no hospital por toda a questão da alergia dele.
é interessante que ele fique de escanteio, mas agora no final das contas a gente tem o Homelander, a Maeve, o Black Noir e a Starlight, que recebeu o perdão público, e o A-Train, que agora retornou para a equipe. Mas eu preciso dizer um pouquinho sobre o Profundo, e foi algo que eu vi que inclusive alguns de vocês comentaram aqui nos vídeos sobre ele conseguir voltar ali pro set, porque senão tudo meio que teria sido em vão, e realmente eu senti que o arco dele ele acabou ficando um pouquinho jogado aí nessa temporada. Eu não consigo imaginar muito qual que seria o futuro dele na série, mas acho que a gente pode discutir o futuro do Profundo na série num vídeo de projeções aqui no canal. Inclusive, se vocês quiserem deixar o que vocês imaginam que pode acontecer aí com ele, a gente pode discutir a partir dessas questões levantadas inclusive por vocês. E por último, mas não menos importante, eu não posso deixar de falar agora que o Hughie trabalha com a congressista. Ele finalmente vai voltar aí à normalidade e parece que os The Boys, eles cada um meio que foram viver sua vida, felizes para sempre, e é interessante também pra gente projetar o que pode fazer com que eles retornem. Mas um aspecto que é muito importante é que a congressista Newman, ela sempre foi muito alinhada contra os supers. Então é lógico que faz sentido o Hughie querer lutar contra isso tudo de maneira legal, vamos colocar assim. E a gente tem que lembrar que em todos os momentos da série ela tava ali do lado da Mallory, então ela pode ser um pivô aí para a junção do grupo, mas ao mesmo tempo é uma personagem que a gente não conheceu muito. Ela foi tendo aparições e talvez seja interessante até a gente retornar ali até o início da série para ver essas aparições que são extremamente importantes para essa construção dessa revelação final, que ela teria esses poderes, porque da mesma forma que ela estava ali alinhada com a igreja, ela pode muito bem enganar as pessoas para conseguir o que ela quer, e cada vez mais a gente vê que ela tá ganhando um espaço político pelo que ela vem construindo. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre o contexto geral aí da série, porque agora é uma série que vem semanalmente, e eu assisti a série completa, os 8 episódios, e depois acompanhei semanalmente. Eu particularmente senti que assistindo consecutivamente a série ela tem mais impacto, porque por exemplo, o 4º episódio foi um dos meus favoritos e eu vi que muitas pessoas não gostaram, mas talvez quando a gente assiste consecutivamente, a gente vê o quão impactante aquelas informações do 4º episódio são, porque realmente é um episódio que tem mais diálogo, tem mais explicação, então as revelações que vêm a partir dele e a construção ali pra frente são realmente muito importantes. Então eu senti que The Boys, semanalmente, ele perdeu um pouquinho o impacto em algumas situações. Eu também acompanhei meio que outros colegas que foram comentando e o que o público deles vinha falando, né, sobre The Boys. Talvez também exista a possibilidade da gente ter pensado mais naqueles episódios, refletido individualmente, mas de uma forma geral, para a série foi muito bom. Então talvez eles teriam que repensar a forma que eles fazem o roteiro, como que as informações vêm impactando aí na semana. Eu particularmente gostei muito que a série veio semanal, foi muito bom para eles, porque cresceu muito em audiência, porque tem um buzz semanal aí para comentar da série, então as pessoas vão se interessando e chegando até o episódio que tá ao ar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam pro futuro da série? Vocês gostaram como ela foi semanal? O que você acha que poderia melhorar aí nessa 3ª temporada, já confirmada pela Amazon Prime Video? Vamos discutir. Não se esqueçam que a gente vai ter mais vídeo de The Boys aqui no canal, a gente vai falar muito sobre 3ª temporada, porque tem muito em aberto aí pra gente especular junto. Mas se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!